Olá, vamos para mais um vídeo da Jornada da Fênix. Hoje nós vamos fazer um vídeo sobre pessoas e histórias, que inspiram pelo exemplo de coragem e determinação e que com o seu trabalho mudaram o mundo. E vamos concordar que a humanidade hoje está carente de pessoas que nos inspirem, que nos contagiem, para que nós possamos ter um estilo, um estado de vida um pouco melhor. A história está cheia de exemplos de pessoas que, apesar de todas as adversidades, não desistiram de seus propósitos e nem de seus planos. Nós temos vários nomes que se superaram. A gente pode citar, para começar, o nosso Santos Dumont. Ele simplesmente revolucionou o mundo quando ele voou pela primeira vez em Paris no seu 14 bis. Albert Sabin revolucionou o mundo com a vacina da poliomielite. Oswaldo Cruz, outro grande sanitarista brasileiro, ele lutou contra a febre amarela, a peste bubônica e a varíola. E em suas expedições ele contou com a companhia de outros 3 nomes, grandes nomes, como Carlos Chagas, Adolf Lutz e Belisário Penha. Mudando um pouquinho de país, vamos para o Tony Robbins. Ele já impactou e já ajudou milhares e milhares de pessoas. Ele tem um profundo domínio do espírito humano e tem uma frase que ele é como um lema: fé inabalável nas pessoas, na bondade das pessoas. Então, ele acredita que todo mundo tem a sementinha do bem dentro de si. Já Rollins viveu na pobreza. Teve seu livro rejeitado, é uma escritora, por muitos editores. Mesmo assim, ela persistiu em seus sonhos, canalizou a sua dor e criou uma história melhor. Hoje, a criadora de Harry Potter é bilionária. O Dr. Dan Siegel ajudou milhões de pessoas a entender como usar o nosso cérebro para tornar as nossas vidas mais agradáveis e mais saudáveis. Pasteur, que provou que micro-organismos no ar infectavam a matéria. E, a partir desta comprovação, foram desenvolvidos métodos de asepsia e esterilização. Olha que avanço! Martin Luther King, nos Estados Unidos, lutava contra o racismo. E a maneira de Gandhi
ele pregava a não violência. Mesmo assim, acabou assassinado. Outro grande nome que acho que todo mundo conhece, ele foi despedido de um jornal onde ele trabalhava por falta de criatividade. Quem era? Simplesmente o Walt Disney. É incrível, né? Despedido por falta de criatividade, e ele criou o maior parque temático do mundo. Quem não conhece o ratinho, o Mickey, que foi sua primeira criação? Agora, um nome que eu vou citar, pouca gente conhece. Ray Kroc. Vocês sabem quem é Ray Kroc? Não? O criador do McDonald's. Platão, que foi discípulo de Sócrates, propagou o pensamento de que um mundo que nós conseguimos perceber, este mundo que nós vemos, não é o mundo real. Né? Na verdade, é uma ilusão. O mundo espiritual, para Platão, era o único lugar onde a razão acontece. Einstein era um garoto comum. Estudou violino, mas logo se entusiasmou e surgiu a sua paixão pela física e pela matemática. É um gênio celebrado pela comprovação do efeito fotoelétrico e da existência dos átomos, e a famosa teoria da relatividade. Charles Darwin, a evolução das espécies. Será que realmente viemos dos macacos? Eu não acredito. Galileu Galilei, ele criou a luneta telescópica e o termômetro e provou que a Terra não era o centro do universo. Henry Ford foi o primeiro a pensar na fabricação de automóveis como linha de produção. Temos vários outros grandes nomes, como Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Nelson Mandela, Fleming, Freud, Thomas Edison, Gandhi, Maomé, Graham Bell. Nós vamos falar um pouquinho das mulheres. Valentim Tramontina. Ele começou em sua casa, num pequeno cômodo, numa cutelaria onde ele fabricava canivetes. Era o que ele fazia no começo de sua vida. Em 1939, ele faleceu. E quem transformou a Tramontina na potência que nós conhecemos foi a sua esposa, Elisa de Secco. Marie Curie teve uma infância muito pobre, mas chegou a ganhar 2 prêmios Nobel, porque ela desenvolveu
o princípio da radioatividade. Ada King, ela desenvolveu um algoritmo usado até hoje para fazer bancos, computadores, trens, etc., funcionarem. Rosalind Franklin participou das descobertas das estruturas moleculares e fez a foto 51, responsável pela dupla estrutura helicoidal da molécula do DNA. Margaret Hamilton desenvolveu um software. Ela dirigia simplesmente o departamento da NASA que levou o primeiro homem a pisar na Lua através da missão Apollo. Madre Teresa de Calcutá e Irmã Dulce são símbolos da caridade. Sem citar, não podemos deixar de citar Chico Xavier, que teve uma vida inteira dedicada a auxiliar aqueles que mais precisavam. Nunca se negou a um atendimento, a um acolhimento, a ofertar um abrigo a quem quer que seja. Agora, eu quero falar de uma pessoa que eu admiro muito, que provavelmente a maioria de vocês já ouviu falar ou já leu seu livro, que é Louise Hay. Mas antes de falar da Louise Hay, eu vou falar de uma pessoa que aqui no Brasil é representante oficial do método, da metodologia da Louise Hay. É a Renata Fornari. A Rê Fornari. Um pouco da biografia da Rê. Ninguém imagina que eu fui uma criança que sofreu muitos traumas emocionais e viveu vários anos vendo os pais contarem as moedas para tentar pagar uma conta atrasada. Foi diagnosticada com puberdade precoce e teria a primeira menstruação antes dos 6 anos de idade. Foi submetida a vários exames, mas não conseguiu nenhuma conclusão médica. Passou mais 4 anos da sua infância recebendo injeções a cada 28 dias para segurar a menstruação. Com 13 anos de idade, sua mãe foi diagnosticada com um câncer. Chegou o dia em que minha mãe foi internada e meu pai estava em uma imensa crise. Eu me lembro de pegar na mão do meu irmão mais novo e levá-lo até a casa. E ao chegar no quarto dos meus pais, eu vi um pacote fechado em cima da cama. E lá estava ele. O livro Você Pode Curar a Sua Vida, de Louise Hay. Percorrer os passos no livro era de graça. Então,
seguindo os passos de Louise, ela, com os próprios olhos, viu a cura do câncer de mama de sua mãe. Os anos passaram e ela acabou se tornando uma representante oficial da Louise e do método, né? Da Louise Hay no Brasil. Agora, um pouco da história da Louise Hay. Ela tinha 5 anos de idade quando foi abusada sexualmente pelo seu padrasto e depois de alguns anos por um vizinho bêbado. O seu padrasto seguiu com os abusos, porém o vizinho foi condenado a 15 anos de prisão. Louise conta que, ao invés de ser acolhida pelos adultos, ouvia muitas pessoas repetirem com frequência que a culpa dos abusos era dela. Passou muitos anos temendo que, quando o bêbado fosse libertado da prisão, ele voltaria e a incomodaria novamente, principalmente porque ela o colocou na cadeia. No seu livro Você Pode Curar a Sua Vida, ela conta a sua história de suprema superação. A maior parte da infância dela foi passada suportando tanto abusos físicos como sexuais e de muito trabalho pesado. A autoimagem dela foi ficando para ela, né? A autoimagem, quase nada parecia dar certo para mim. Quando completou 15 anos, compreendeu que não podia mais continuar sendo abusada e fugiu de casa e da escola. Ela lembra que costumava se desrespeitar muito. E, com isso, ela só atraía experiências ruins. Então, faminta de afeto, de carinho, e não tinha a menor autoestima, ela dava o seu corpo a qualquer homem que fosse gentil com ela. Aos 16 anos, ela engravidou, porém precisou entregar a criança a uma família que procurava por adoção, e ela o doou porque não tinha condições de criá-lo. Aquilo, na época, era um período vergonhoso que deveria ser esquecido o mais rápido possível. Uma gravidez de mãe solteira. Alguns anos depois, ela se tornou modelo de alta costura em Nova York, como única forma que ela teve de sobreviver. Ela não havia nem completado o ensino médio. Ela se casou com um homem aparentemente ideal, porém logo ele estava com outra mulher. Depois de algum tempo, ela foi convidada por uma amiga para atender uma reunião da Igreja da Ciência Religiosa, onde ela ouviu pela primeira vez que os nossos pensamentos criam a nossa realidade. O que fez muito sentido para ela. Então ela passou anos estudando como os padrões mentais criam doenças físicas,
Nós falamos isso, se não me engano, no vídeo passado. Que o que nós criamos mentalmente acaba se refletindo no nosso organismo físico. Ela começou a dar palestras e atender pessoas individualmente. E com esse trabalho, ela teve a ideia de colocar e escrever o seu livro, Cure o Seu Corpo. E passou a viajar por várias regiões, dando palestras e cursos, até que recebeu um diagnóstico de que ela estava com câncer. Sabendo que o câncer representava um sentimento profundo, estocado, guardado em algum lugar, um ressentimento guardado em algum lugar no tempo, não foi de admirar que ela se curasse do câncer. Ela procurou a raiz, a causa daquele ressentimento e se curou. E curando o ressentimento, ela curou o seu próprio corpo. Sem libertar os padrões mentais que tinham dado origem à doença, ela jamais se curaria. Então, ela aplicou nela mesma a mudança desses padrões mentais e se curou do câncer. Então, ela escreveu o famoso livrinho azul. Você pode curar a sua vida, que foi um dos maiores best-sellers na categoria de autodesenvolvimento. Ela fundou a própria editora e hoje é considerada a maior do mundo em livros de autodesenvolvimento. Aos 90 anos de idade, no dia 30 de agosto de 2017, Louise voltou para o mundo espiritual. Mas a história de superação permanece presente através dos ensinamentos dela. Quem tiver condições, procure lê-lo. Você pode curar a sua vida. Para encerrarmos, não podemos deixar de falar daquele que foi o maior líder do mundo, o maior líder que o mundo jamais conheceu. Aquele que tocava o coração das pessoas, dos homens, e que pregava o amor, a caridade e a fraternidade. Você já parou para pensar no real impacto que ele teve no mundo? Você já imaginou um mundo sem que ele tivesse existido? Sem seus preceitos? Não dá sequer para imaginar. O mundo, como conhecemos, hoje está totalmente ligado à existência deste homem, que foi, sem sombra de dúvida, o maior líder que já existiu sobre a face da Terra. Quem é este líder?
Jesus Cristo. Então, espero que as histórias, que os nomes e os feitos dessas pessoas que hoje citamos tenham feito pelo menos alguém refletir e procurar lá no fundo de si mesmo qual o tipo de doação que ela pode fazer para este mundo, não esquecendo jamais do exemplo máximo de amor, de fraternidade, de bondade, humildade, daquele que poderia ser tudo que ele quisesse, mas ele simplesmente resolveu servir aos homens para que nós nos aprendêssemos a lição. O mundo está carente de bons exemplos. Eu vi um vídeo, para finalizar realmente, esta semana, onde um morador de rua vendia balinha para sobreviver para uma pessoa e começou a conversar com ele. E nessa conversa, a pessoa perguntou-lhe o que realmente o deixava feliz. Ele abriu um largo sorriso e respondeu: quando alguém me dá um bom dia. E vamos juntos caminhar na jornada da Fênix até o infinito. Até o próximo vídeo.